famílias! Este vídeo é uma produção para passar para vocês algumas informações referentes à nossa pesquisa, ao nosso dia a dia na educação infantil. Acompanhe as informações a seguir. As crianças passam por muitas fases durante o seu desenvolvimento. Em cada uma delas, podemos notar características que vão se modificando conforme ela cresce e interage com o seu meio e com as pessoas à sua volta. E esta interação se dá principalmente por meio da brincadeira, do diálogo, da troca entre os pares. Enquanto brinca, ela compreende o mundo ao seu redor. É o processo em que a criança cria, aprende, observa e se desenvolve ao manipular objetos, ao reproduzir uma experiência que vivenciou e também vai descobrindo e ampliando as funções motoras do seu próprio corpo. Este processo de criação feito pela própria criança é o que mais importa, pois elas conseguem aprender muito mais com os erros cometidos durante o processo do que com o resultado final obtido. Assim, é crucial deixar que elas tenham suas próprias produções. Isso faz com que ela compreenda e busque superar cada desafio que aparecer, ampliando sua autonomia, que é uma parte muito importante na construção da sua personalidade, o que pode possibilitar também um desenvolvimento da capacidade de se relacionar, comunicar, realizar algumas pequenas escolhas ao longo do tempo. Falando sobre o desenho infantil, ele também tem sua importância, pois quando a criança desenha, mesmo que sem formas e formatos, sendo alguns rabiscos, já é uma forma de expressão. Se expressar é importante na construção do pensamento, do entendimento, além de trabalhar a firmeza no traçado por meio da coordenação das mãos e também na concentração durante o processo de criação do desenho. Foi citado na nossa pesquisa que muitas famílias têm falta de tempo e dificuldades na realização das tarefas. Uma sugestão é criar uma rotina de realização das atividades com horários e dias definidos. As crianças muitas vezes precisam de uma previsão do que vai acontecer no seu dia e ter tempos e alguns espaços definidos para a realização das atividades propostas. E como nós estamos distantes, sempre estamos pedindo algum registro de vocês, fotos, vídeos, áudios ou anotações, para que possamos não apenas confirmar que as atividades foram realizadas, mas também como foi o processo e como a criança tem conseguido desenvolvê-las. Muitas famílias têm se preocupado também com o processo de alfabetização dos pequenos neste período de pandemia, e eu gostaria de tranquilizá-los quanto a isso, pois antes de se alfabetizar, as crianças precisam passar por processos que serão explorados e desenvolvidos agora na educação infantil, mas que serão ampliados e aprofundados no ensino fundamental. A aprendizagem da escrita e da leitura se origina e se reproduz a partir de um conjunto de fatores, e um deles é a ação motora, em que buscamos desenvolver a coordenação de todos os membros do corpo. Quando as crianças encontram dificuldades na realização de suas atividades motoras, estas podem repercutir negativamente em seu desempenho escolar, principalmente na alfabetização quando chegar no primeiro ano do fundamental. As atividades que acontecem agora na educação infantil não são apenas brincadeiras, e sim grandes oportunidades de desenvolvimento. Por isso, é de suma importância sempre realizá-las. Tudo que é proposto sempre foi pesquisado e embasado em leis, em documentos, e um deles é a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Nela tem direitos já definidos, são os direitos de desenvolvimento integral da criança, que é explorar, expressar-se, conviver, brincar, participar e conhecer-se. Assim, jogar e brincar, ouvir histórias, construir a identidade e a autonomia, falar, perguntar, argumentar, pesquisar, desenhar, pintar, recortar e colar, recitar, contar, quantificar, cantar ou apreciar músicas,
se movimentar farão sempre parte desse repertório. Pessoal, e assim eu quero deixar a mensagem para vocês de que o nosso ano não está perdido. Pois muitas famílias responderam na pesquisa que esse período de pandemia serviu para que pudessem passar um tempo maior junto dos seus filhos e perceber o seu desenvolvimento. Isso é muito importante, pois enquanto vocês convivem no seu dia a dia, podem trabalhar a parte física, social, emocional das crianças, fazendo com que elas desenvolvam muitas habilidades, como compreender suas emoções, ter autonomia em muitas coisas, ter empatia, compreender o outro, demonstrar interesse, fazendo com que sejam indivíduos completos e estudantes brilhantes lá na frente. Por fim, eu quero que você compreenda, teu filho não estará atrasado. Eles aprendem o tempo todo e enquanto brincam com vocês, brincam com os irmãozinhos ou com algum parente, enquanto eles acompanham as atividades diárias, quando vocês pedem apoio, eles estão se desenvolvendo e estão aprendendo também. Então fiquem tranquilos, juntos somos mais fortes.